Você está sendo paga ou reconhecida? É muito importante a gente entender sobre valores, né? O valor das coisas e como a gente olha também esses valores. Eu sou Sandra Taralo e esse é o podcast Secretária de Gravata. Pronto aqui para passar todas as informações e entender um pouquinho sobre como você pensa. Compartilhar com vocês conhecimento também. Sejam bem-vindos! Você já se sentiu bem remunerada, mas mal reconhecida? Ou mal reconhecida e bem remunerada? Esse é um grande problema para várias profissionais de vários tipos de mercado. CLT, mas também no mundo empreendedor. Você trabalha, entrega, está sempre pronta, é ótima, seu serviço está sempre sendo bem visto por todos, mas na hora do dinheiro e na hora do reconhecimento, então. Não ter reconhecimento ou ser mal remunerada, ou até ter algum reconhecimento, mas mesmo assim não ter aquele valor no final do mês, faz muita diferença para nós. É importante a gente entender e fazer essa separação para não cair naquela coisa da reclamação que acaba atrapalhando todo mundo. Um profissional reclamão que não sabe se ver dentro do seu próprio mercado, não sabe se auto-reconhecer ou entender o seu sentido dentro daquele mercado onde está atuando. Mulheres, principalmente, às vezes sendo colocadas à prova dentro de um mercado ou dentro de alguma atuação, porque não conseguem entender o seu próprio valor. Você já entendeu qual é o tipo de impacto que a gente tem quando a gente não é reconhecido? Quando a gente não consegue perceber que o nosso valor não está sendo bem demonstrado para as pessoas, que elas não entendem o nosso valor. Mas será mesmo que a gente precisa que as outras pessoas falem para a gente do nosso valor e o quanto a gente é bom, o quanto a gente não é, o quanto a gente é importante para a gente se sentir bem dentro de alguma situação? Será que realmente é sobre isso que a gente precisa entender? Quando você entender o seu verdadeiro valor, talvez você não precise mais deste tipo de feedback. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida e até faz sentido, tanto para mim quanto para você, esse tipo de coisa. Mas tá pegando, né? Aí dentro tá pegando. Para você tá pegando muito esse sentido. Falta controle, informação, visão dos outros sobre você. E a gente se pega no meio disso e às vezes nem faz o que gosta, porque precisa ganhar bem, ou faz o que gosta, mas ganha muito mal. E é um verdadeiro dilema. Como se colocar nessas situações e como se sentir melhor dentro de tudo isso. Imagina você dentro de uma empresa cheia de ideias, querendo compartilhar, e você sabe que tem ideia muito boa, que vai até melhorar o todo, mas você nem é ouvido. Ou a sua ideia é rapidamente ouvida por alguém que vai lá e rouba a sua ideia e leva, assina como ideia dela. Parece estranho e ao mesmo tempo horrível falar sobre, mas é exatamente o que acontece. Quantas vezes dentro de algum tipo de processo você é roubado, plagiado, imitado e não é ouvido? Estou falando de algo que é muito comum, seja dentro das empresas, dentro do CLT ou até mesmo do mundo empreendedor. E acreditem, acontece, já aconteceu comigo. Eu posso dizer para você claramente que, olha, segue seu rumo, continua fazendo, uma hora você vai ser visto, você vai ser olhado, vão te aplaudir, vão falar para você, parabéns, eu lembro, a ideia é sua, parabéns, você disse, você falou, você nos alertou. Eu poderia falar isso, mas eu sei que aí dentro alguma coisa deve estar muito mal resolvida.
né? Alguma coisa aí dentro, mesmo o mundo inteiro sabendo ou não, você quietinha no seu canto, tá acontecendo um processo aí dentro e machuca, machuca muito, muito, muito mesmo. Mas eu posso te dizer que lá fora, no mundo, ninguém tá preocupado com você. Lá fora, no mundo, as pessoas querem correr com os grandes, com os leões, com os gigantes. Então, respira fundo, passa uma make bem legal, arruma o cabelo e ó, parte pra cima. Ficar só aqui aguardando e esperando que o mundo todo venha e estenda a mão para você e fale, venha comigo, não vai acontecer. E eu tô sendo muito real. Não vai acontecer. Você vai ter que se virar sozinha. Sozinha. Sim. Acorda, levanta, se arruma e vai. Se acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa errada, alguma coisa que você não gostou, ou se alguém não te ouviu, ou se aquela ideia era muito boa, mas ninguém deu a menor importância, segue. Vai, em algum momento, algo muito extraordinário vai acontecer justamente com essa ideia maravilhosa. Sabe qual é o grande problema que está acontecendo? Posicionamento. Quando a gente se posiciona e se coloca assim, ó, talvez até de gravata, ou não, a gente acaba mostrando para o outro as nossas verdadeiras intenções. A gente acaba colocando muita força naquilo que a gente faz e aí não tem como as pessoas não nos ouvirem. Acontece que a gente tem uma grande um problema e uma coisa muito sutil entre se posicionar e ser arrogante. Você não precisa ser arrogante para se posicionar. Posicionamento é força, arrogância é se indispor com as pessoas, ofendê-las, e você não precisa disso. Você não precisa gritar para se posicionar, você precisa se posicionar, se colocar, se empoderar daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você quer. E quando você consegue, ninguém te para, você voa. E aí, aquela ideia, aquela sugestão, aquele momento que a pessoa não te ouviu, elas vão te ouvir. Vão, não tem como. Ninguém deixa de ouvir quem está bem posicionado. Você pode mostrar o seu trabalho sem parecer exibicionista. Você pode ser alguém que fale sobre si sem ser narcisista. Você pode ser alguém que mostre tudo o que você faz, mostrando o valor das coisas. Você pode apresentar algo para alguém sem ser arrogante. Ser dono da situação, ser dono daquilo que você é e daquilo que você faz, fala mais alto do que você. Está ali, ó, visto por todos. E aí, não tem como. Ser notado é inevitável. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Pense em 3 projetos que você entregou nos últimos tempos. Pense como eles foram entregues para a sua liderança, por exemplo. Como eles foram vistos. Como essas pessoas enxergaram aquilo que você fez. Se for bom, reaplique. Se teve alguma informação errônea no meio disso, retome, apresente de outra forma. Mostre que você tem sim as respostas que precisam e são importantes para o seu processo e para o processo e para a visibilidade de outras pessoas ao seu redor. Uma coisa importante, quando algo que você faz vai impactar positivamente não só você como outras pessoas, isso brilha aos olhos. Quando a gente se mostra generoso e também
empático com outras pessoas, as portas se abrem e os ouvidos também. Então prestem bem atenção em como as coisas estão sendo apresentadas neste momento. Alto valor. O valor se constrói de dentro para fora. Quando você tem um valor, você demonstra isso. E aí todo mundo percebe. Preste atenção neste alto valor. Vai te ajudar muito na comunicação com outras pessoas. Pensando, claro, no impacto de tudo que você vai fazer. Quando você tem essa percepção, também é inevitável que as coisas aconteçam. Principalmente se você está centrada, correta, certa, dentro de tudo aquilo que você está apresentando. Importante, pense bastante no seu autodesenvolvimento, entender sobre mentalidade, percepção, cuidado com o outro, cuidado com você mesmo. A gente fala muito em alto valor quando a gente quer mostrar o quanto que a gente tem de valor individual. Né? A questão da coletividade acaba tirando muito essa questão da percepção do seu, do eu, né? Então pense bastante nessa questão do alto valor. A gente está falando para mulheres, a gente está falando para secretárias, para empreendedoras, para mulheres. A gente está falando para pessoas que querem ter um melhor desenvolvimento. A gente está falando para pessoas que querem ter um melhor resultado. A gente está falando para pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem construir, ter seus resultados pessoais, coletivos, profissionais, empresariais. Isso é muito importante. Pense bastante em como você quer se ver daqui a um tempo. Planeje, faça um planejamento, escreva. Eu nunca deixei de escrever, mesmo com toda a tecnologia aparecendo por aí. Escrever é muito importante. Leva ali para o material, depois para o pensamento e para a construção. Esse é o podcast Secretária de Gravata e eu quero muito saber o que vocês gostariam que eu falasse por aqui, o que você está achando dos nossos episódios. Te espero no próximo.